amigo que me acompanha aqui no podcast bíblico. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus por mais um dia que Ele preparou e que podemos prosseguir em conhecer ao Senhor. Mais uma vez a misericórdia dele se renovou sobre a sua vida, então não perca essa oportunidade. A cada ensinamento que nós estamos tendo, estamos estudando o livro de Mateus, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, a gente pode perceber que há uma saída, há uma solução e essa porta de saída se chama Jesus. Essa porta de solução para a sua vida, para o seu problema, se chama Jesus. A promessa nasceu, a gente viu isso em Mateus capítulo 1. E claro, como um projeto de Deus, a gente vai reparar aqui em Mateus capítulo 2, que é o capítulo de hoje, como essa promessa já tentou ser sufocada, como que essa promessa já começou a ser perseguida e quantos ensinamentos teremos para o dia de hoje. Então já prepara sua Bíblia, hoje é o capítulo 2 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, e muitos conselhos da palavra para as nossas vidas. Fica ligadinho até o final deste programa. É claro que eu estou aqui nos estúdios muito bem acompanhada, começo apresentando e querendo ouvir as expectativas do pastor Lohan. Seja muito bem-vindo, pastor. Bom dia, Júlia, é um prazer estar aqui. Novamente gravando. E eu tô com a expectativa lá no alto, né? Principalmente porque esse texto, né, é um texto dividido em duas partes e tem bastante entendimento pra gente, né? Então, agradeço pela oportunidade, que o Senhor abençoe esse dia também, em nome de Jesus. Amém. O senhor falou, né, dos temas, das divisões. A gente vai ver hoje sobre os magos do Oriente, a fuga para o Egito, a matança dos inocentes e a volta do Egito. A gente acha que aconteceu uma coisa no dia seguinte da outra, não é bem assim. A gente vai entender tudo sobre essa história maravilhosa. Esse livro aqui é sobre Jesus. Quem também está conosco aqui mais uma vez, aliás, acho que já é a 4ª vez, assim, que glória, que honra, pastor Newton, seja muito bem-vindo. Olha, o prazer, o privilégio de estar aqui no podcast bíblico para podermos estudar a palavra, e eu tenho certeza, se você prestar atenção, hoje, assim como José, Maria, os magos do Oriente foram dirigidos por Deus, a gente também vai ser, no nome de Jesus. Amém. Podemos ser dirigidos, mas tem que ter um coração ensinável. Se essa pessoa for soberba, como vimos em Provérbios, não vai rolar. Verdade. Que a gente tenha esse coração ensinável para aprender tudo que Deus quer ministrar ao nosso coração no dia de hoje. Pastor Lohan, pode trazer essa bênção para a gente, apresentando esse momento ao Senhor? Amém. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Deus, te agradecemos, meu Pai, por essa oportunidade, por estarmos reunidos aqui. Pedimos, meu Deus, que essa mensagem alcance almas, Senhor, alcance os teus filhos, Senhor. Meu Deus, estamos aqui como os servos e pedimos, meu Pai, dá-nos, Senhor, a revelação da tua palavra, meu Deus, além do que os nossos olhos possam enxergar. Meu Deus, que sejamos usados agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Podemos agora dar o pontapé inicial. A gente vai ver aqui vamos ainda estar dentro da origem do Messias e vamos entender algumas evidências sobre o Messias. Só nesse capítulo a gente vê vários cumprimentos de promessas. A gente vê no versículo 6 a promessa se cumprindo lá de Miqueias 5, versículo 2, que é onde fala sobre o nascimento do Messias ser em Belém. No versículo 15, do Egito chamei meu filho. A promessa se cumprindo de Oséias, capítulo 11, versículo 1, né, por conta da perseguição do rei Herodes. Também vamos ver o versículo 17 e 18, onde fala sobre Raquel chorando por seus filhos, pois eles já não existem, que é Jeremias 31, versículo 5. A gente vai ver aqui falando sobre essa morte dos inocentes. E, por fim, só para você ter anotado aí todos os cumprimentos de promessas, de profecias desse capítulo, é o versículo 23, onde fala que Jesus foi morar em Nazaré, uma profecia que é atribuída, né, possivelmente a Isaías 49, versículo 7, que vai dizer que o Senhor, o Redentor e o Santo de Israel diz: aquele que é desprezado e rejeitado pelas nações, aquele é o servo dos governantes, porque Nazaré era uma cidade ali que não era valorizada, uma cidade desprezada, tanto que tempos depois eles falam, né, sobre Jesus, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque era uma cidade desprezada. Então a gente já começa aqui no versículo 1, né? Vai dizer assim, eu vou ler na linguagem, na tradução da linguagem de hoje.
Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judéia, quando Herodes era rei da terra de Israel. Nesse tempo, alguns homens que estudavam as estrelas vieram do Oriente e chegaram a Jerusalém. Eles perguntaram: onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes soube disso, ficou muito preocupado, e todo o povo de Jerusalém também ficou. Então Herodes reuniu os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e perguntou onde devia nascer o Messias. E eles responderam: na cidade de Belém, na região da Judéia, pois o profeta escreveu. Aí nós falamos aqui sobre a profecia. No versículo 7, então Herodes chamou os visitantes do Oriente para uma reunião secreta e perguntou qual o tempo exato em que a estrela havia aparecido, e eles disseram. Depois os mandou para Belém com a seguinte ordem: vão e procurem informações bem certas sobre o menino, e quando o encontrarem, me avisem, para eu também ir adorá-lo. Que nada, né, Herodes? Você não queria adorar ele, coisa nenhuma. Herodes era o rei da época. O rei ali, o governante que tinha o poder de vida, de morte, que decidia tudo, que tinha toda a autoridade. E aí surgem uns estrangeiros, magos do Oriente, falando que nasceu o novo rei. Herodes se sentiu ameaçado, não é verdade? Então ele tenta ali armar uma emboscada para poder matar Jesus. O rei não quer adorar, mas ele sente que há uma ameaça ao seu reinado. E aqui tem algo muito forte, porque quando tem um projeto de Deus sendo ali realizado, sendo iniciado, isso vai ameaçar outros reinos também. E aí você pensa, quando você vir para Jesus, serão sempre flores, margaridas, coisas maravilhosas. Tem muitas bênçãos, sim, mas também tem dificuldades, porque quando você está debaixo da bênção de Deus, está debaixo da direção de Deus, você acaba aqui declarando guerra contra o outro reino, e você acha que o outro reino vai ficar de boa. Vai aceitar de forma pacífica. Não vai. Vai contra-atacar. E aqui Herodes, né, pastor Newton, já queria matar o projeto de Deus no ninho, no começo. Ele já tinha essa intenção desde o momento que ele soube. Sim. Nasceu, ele já prepara tudo aquilo ali. E o interessante é que, apesar dele preparar uma cilada, uma armadilha, os magos não o conheciam, não sabiam da índole dele, o que estava no seu coração, sim, mas Deus sabia. E é o próprio Deus que mais à frente a gente vai ver que não permite e até dirige esses estudiosos das estrelas, né, que costumamos chamar de magos, eles não voltam pelo mesmo caminho, sim, e nem levam relatório para Herodes. E assim o plano dele acaba sendo frustrado. E isso me chama a atenção porque, na verdade, Deus sempre vai frustrar os planos do inimigo. Uhum. Ele tenta frustrar o de Deus, mas o Senhor Deus está sempre já, vamos dizer assim, preparado para aquela armadilha. Sim. E se fomos dirigidos por Deus, como ele foi, como eles foram, a gente não cai na cilada. Sim, e quando Jesus nasce no nosso coração, ele vai ameaçar os outros reinados que até então estão no seu coração. Altares que, mas eu não tenho imagens na minha casa. Não se trata sobre isso. Tem altares que não são assim materiais, mas que são legalidades para o inimigo. Então, quando Jesus nasce, vai ameaçar o reinado, sabe de quem? Do seu eu, da sua vontade, dos seus impulsos. Vai ameaçar o reinado do pecado, do reinado onde o maligno tem domínio. Vai ameaçar o reinado até da sua alma, porque a alma tenta governar, as emoções, os sentimentos tentam governar, vai ameaçar reinados, altares que muitas vezes temos no nosso coração e que você pode nem se dar conta, coisas que não são, podem ser pecado, né, declarados, ou pode ser alguma coisa que até tem a bênção de Deus, mas inverteu a ordem, virou a prioridade, aí virou errado. Então, quando Jesus nasce no nosso coração, vai ameaçar os reinados que tem aqui dentro. Exatamente. Como a senhora falou, né? É automático, é uma coisa automática. Assim que Herodes recebeu a notícia, aquilo ali já perturbou ele. E não perturbou só ele, né? Perturbou toda a Jerusalém junto com ele. E até um fato curioso, né? Lá no livro de Reis, a gente vê lá do início até mais ou menos ali no 15, né? Se não me engano é o 15,
que uma sequência de reis, né, vem dizendo tanto os bons quanto os ruins, vem dizendo esse rei foi bom, esse rei foi ruim, mas sempre tem um ponto. Esse rei não destruiu os altares, até que chegou no 15. E aí sim falou. Então, ele foi lá e destruiu os altares. Os bosques, ele deitou tudo, né? Então, chega um certo período em que a gente já sai das trevas e vai para a luz, que é quando Jesus está dentro de nós. Quando a gente aceita Jesus, é inevitável, a gente não consegue, não tem comunhão trevas com luz. Então, a gente só vai ter duas escolhas. Ou a gente vai se assemelhar ao altar de Damasco, ou a gente realmente vai destruir todos os altares e vai passar a servir só um Deus. Exato. Tem que ser reconstruído o altar do Senhor. Isso aí. Reparar o altar do Senhor. De repente, você já até aceitou a Cristo no seu coração, mas ao longo do tempo, esse altar foi deixado de lado e foi priorizado outras coisas. Que você possa destruir esses altares errados e se voltar ao Senhor. Reconstruir o altar de Deus. E depois que você reconstrói o altar, aí o fogo desce, né? A gente tem ali, a gente tem a história de Elias, que orou e o fogo caiu, mas antes ele reparou o altar do Senhor. Aqui no versículo 9, a gente vai reparar. Depois de receberem a ordem do rei, os visitantes foram embora. No caminho, viram a estrela, a mesma que tinham visto no Oriente. E ela foi adiante deles e parou em cima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, eles ficaram muito alegres e felizes. Entraram na casa, encontraram o menino com Maria, a sua mãe. Então se ajoelharam diante dele e o adoraram. Adoraram o menino, não adoraram aos pais, né? Adoraram o menino, Jesus. Depois abriram os seus cofres e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Aqui é interessante o significado de cada um desses presentes. Só um comentário aqui, também a gente fala que esses astrólogos, né, os magos, estudantes das estrelas, eram 3, mas não há um número específico aqui, Eram né? reis, né? Eram Diz 3 reis. reis, diz no plural. Podiam ser 10, podiam ser 30, a gente não sabe a quantidade. Poderiam ser 3. Mas o que nós sabemos a quantidade são os presentes. Ouro, incenso e mirra. O ouro, ele é de grande valor, é digno de pessoas importantes e também, no seu sentido natural, poderia ser usado ali por José e por Maria como um recurso financeiro, né? Porque eles estavam indo depois, futuramente, para o Egito. Eles não sabiam disso, mas o Senhor já sabia e deu a provisão. Mas, no sentido espiritual, a gente vê que esse presente já aponta para a realeza de Jesus. Jesus, Messias, como um rei, né? A pureza, a glória, o governo de Jesus. Já o incenso, no seu sentido natural, é uma resina aromática usada em cultos religiosos, né? Em símbolo de oração e de reverência a Deus. Então, já apontava, espiritualmente falando, a divindade de Jesus. Indica até o seu papel como sumo sacerdote, né? Aquele que intercede por nós. E a mirra, ela é uma resina amarga. Ela é usada como perfume e um remédio para embalsamar corpos, associada a sofrimento e morte. Que presentão, né? Mas o seu sentido espiritual representa a humanidade e o sofrimento de Jesus, o sacrifício que ele ia fazer ali se entregando, morrendo na cruz do Calvário, ou seja, sofrer e morrer para a salvação da humanidade. Então, cada presente também tem um significado, ou seja, ele é um rei glorioso, ele é digno de adoração e também é um servo sofredor que se entregou por todos nós. Olha que presentes, né, simbólicos, mas também ali úteis para José e Maria na sua jornada. E que presentes que a gente tem dado para Jesus, né? O que a gente tem oferecido para Jesus? Em Eclesiastes a gente falou sobre oferecer a nossa juventude, a vitalidade, o melhor dos nossos dias, mas também a gente pode oferecer, eu acho que o pastor Nilton concorda, né? O melhor do nosso tempo, Verdade. o melhor das nossas forças, o melhor dos nossos dias. Entregar os presentes para Jesus, não é? Até porque é uma maneira de adorar, né? Sim, Oferta é adoração. E adoração é um tipo de oferta. sim. Então, se eu não ofereço para Deus, e às vezes a gente comete esse erro, nunca tem tempo. A gente às vezes arruma tempo para tudo. Arruma tempo para um trabalho, às vezes até para não fazer nada, para ficar à toa, mas não arruma tempo, às vezes, para Jesus. Quantas vezes a gente até convida pessoas para estarem na igreja, para buscar a Deus, para participar de uma reunião, ou até para assistir um podcast. Sim. E a pessoa diz, não, eu estou sem tempo, não dá, eu estou muito ocupado. E ela nunca dá essa oportunidade para Deus poder começar realmente a ensinar ela
e dirigir os seus caminhos, porque, como nós falamos até no começo do programa, foi frustrado o plano de Herodes porque alguém foi dirigido por Deus. Sim. Porque deram lugar, deram ouvido à voz de Deus. E toda vez que a pessoa ela vamos dizer assim, se oferece, se põe para servir a Deus, Deus opera, Deus Sim. faz, Deus dirige. E aquela situação, até uma cilada do inimigo, ela é quebrada. Mas ela precisa fazer isso. Então é importante realmente a gente estar disposto a oferecer. Principal, a nossa vida. Sim, com certeza. Nosso tempo. No versículo 12, até o senhor comentava, né? E num sonho, Deus os avisou lá os reis que não voltassem para falar com Herodes. Por isso, voltaram para sua terra por um outro caminho. A gente vê que Deus, né, o Senhor de toda a história, que se você entregar os seus caminhos para Ele, até aquilo que era para causar maldição, Deus tem essa capacidade de reverter em bênção. Então, entrega os seus caminhos ao Senhor, você vai ver Ele te guiando em cada situação e, como o pastor Newton falou, frustrando os planos de Satanás para a sua vida, porque ele tem, sim, planos de destruição, de morte, mas Deus tem planos de paz. A gente vê no versículo 13 e no versículo 14, eles fugindo para o Egito. Novamente, Deus avisou em sonhos para José, sempre o cabeça da casa, né? Recebendo ali as ordens, a autoridade sobre o cabeça. Deus respeita muito isso, né? Então, a gente vê aqui essa fuga para o Egito, debaixo da bênção de Deus. E aqui no versículo 15, o cumprimento de mais uma promessa, como nós falamos. Do Egito chamei o meu filho. Já no 16, a gente vai ver a matança das crianças. É forte isso, né? Mas é necessário ser falado. Quando Herodes viu que os visitantes do Oriente o haviam enganado, ficou com muita raiva e mandou matar em Belém e nas suas vizinhanças todos os meninos de menos de 2 anos. Ele fez isso de acordo com a informação que havia recebido sobre o tempo em que a estrela havia aparecido. E aqui tem mais o cumprimento de uma promessa, né? Porque também remete àquilo que aconteceu com Moisés, quando as crianças foram perseguidas e mortas, algo muito triste. Então aqui Herodes, ele faz isso também, calcula mais ou menos, né? Então se eu matar todos os meninos, então eu vou pegar Jesus em algum momento, né? Em algum desses momentos, mesmo não sabendo quem era. E aí a gente vê que esse plano de Herodes, que na verdade se trata de uma estratégia do inferno, como vimos lá em Êxodo, Faraó fazendo a mesma coisa, a gente vê que é uma tipologia do próprio diabo, um plano do inferno de atacar as crianças, de plantar confusão nos pensamentos, na identidade delas, de causar maldades, abusos, de ceifar propósitos. E o mais triste, né, pastor Newton, de ceifar a vida de uma pessoa totalmente indefesa e muitas vezes até no ventre da mãe. E até hoje ele faz isso. Exato. Até hoje. A senhora falando aí, eu ficava pensando, hoje não só com os bebês, como é que fala? Reborn, né? Que tá Reborn, né? Porque tem casais que não querem ter filhos e pegam uma boneca dessa. Tem pessoas que a violência contra as crianças, a pedofilia e tantas outras coisas são realmente ataques do inferno. Espírito de Herodes, né? E até o dia de hoje ele vem atacando, destruindo sonhos, destruindo vidas que poderiam, sim, mudar muito até a realidade da nossa sociedade. Porque Deus tem um plano para cada um. Ninguém vê esse mundo por acaso. Sim. Eu creio que, de verdade, Deus já tinha um plano para todos nós, antes mesmo de nascermos. Foi por isso que Ele permitiu que nós estivéssemos aqui, para servir a Ele, para cumprir o propósito dEle. Infelizmente, alguns saem disso, porque não estão dispostos a oferecer, a servir, a dar a sua vida como oferta a Deus, para Deus, o próprio Deus guiar, dirigir. E quando guiou os magos, guiou a José, livrou eles de tudo isso. Sim. E até esses planos malignos do diabo, Deus livra o seu povo. Exatamente. E é por isso que é importante a gente estar sempre dirigido por Ele, na mão dEle. E a gente percebe qual que é a origem dessa ideologia que se tem até os dias de hoje, porque parece óbvio demais perceber que é uma estratégia do inferno, mas quantos não são enganados com essas ideias? E, pastor Lohan, que tristeza! Ceifam a vida de uma criança indefesa e o ataque, às vezes, é dentro do ventre da mulher, sendo que Deus já escolheu ali, já viu quando é substância informe. E se a gente for para Jeremias,
antes disso, antes de ser formado no ventre, Deus já sabe, Deus já escolheu, já tem um propósito, já tem uma história escrita. Então, se a pessoa ceifa um plano de Deus, um propósito de Deus, para poder prevalecer essa estratégia e esse plano que é do inferno mesmo. É uma coisa muito triste, né? Como o pastor Nilton falou, como você está falando também. Deus confiou a palavra, né? Entregou a palavra ao homem, mas a mulher ele entregou a capacidade de gerar vida, né? E é como se estivesse recusando, né? Esse dom, essa dádiva que Deus deu. E, por incrível que pareça, né, pastor? É totalmente contrário, porque se recusam a ter filhos, mas agora estão adotando os bebês reborn, né? Como É que não querem as responsabilidades, não querem. muitas vezes. Eles não têm mais a vontade de gerar filhos, né? Isso é um culto de demônios. Exato. A pessoa já está proibindo, daqui a pouco começam a proibir o casamento, assim como já está escrito, Paulo falou. E é uma coisa triste, porque você pensa, o próprio Senhor Jesus, ele, né, se humilhando, tomando forma de homem, ele veio e foi gerado em vida pelo ventre de uma mulher. Mas hoje em dia... Entrou pela porta, Entrou né? pela porta, ele entrou da forma legal no mundo, ele entrou de uma forma correta no mundo, né? Como todos têm que vir à vida. E hoje em dia isso está sendo negado. E isso não está sendo negado, né, no caso, as pessoas que fazem, mas está sendo negada a vida que está no ventre, porque elas não puderam vir. Sim, é importante, tem na Bíblia, se eu não me engano é Rebeca, né, que Deus fala que não são duas crianças, São duas mas nações. são duas nações. Cuidado, porque você vai prestar conta de tudo isso. Muito cuidado. Porque se você toma uma atitude dessa, é até forte a palavra, né? Mas está tirando a vida de alguém. Quem tira a vida de alguém é o quê? Né? Enfim. Só rapidamente, eu lembro de um caso que eu atendi em Parada de Lucas, quando lá fui pastor, de uma moça que ela não podia ver as minhas filhas, Sim. porque ela já caía em choro. E eu fui orar por ela. Manifestou muitas entidades, Jesus libertou ela. Mas depois ela veio me contar, ela disse, pastor, o senhor não sabia, mas toda vez que eu olho para elas, eu vejo que as minhas filhas podiam ser isso. Eu fiz um aborto e tal, ou seja, ela carregava aquela culpa, aquela dor, ela estava pagando um preço muito alto só por causa de um aborto. E às vezes a pessoa acha que não, passa, não é nada. Mas aquela pessoa que fez, depois ela vai colhendo esses frutos. Isso no natural e no espiritual no também. Espiritual Olha demais. a legalidade que abriu no mundo espiritual. Ela foi ali tomada. Então, assim, pense, olha para as escrituras, porque nós estamos vivos, né? Imagina se os nossos pais pensassem assim, misericórdia, misericórdia. Vou precisar encerrar aqui Mateus capítulo 2, mais à frente nós iríamos ver mais uma promessa se cumprindo, onde eles vão ali para a região da Galileia, região ali de Nazaré, e onde Jesus é conhecido também como o Nazareno. Mais um cumprimento das profecias. A Bíblia é perfeita em todos os seus sentidos. E o missionário R.R. Soares também tem um comentário sobre este capítulo, e ele diz assim: os sábios eram estudiosos das estrelas e vieram do Oriente com o propósito de adorar o rei dos judeus, pois ouviram a respeito do seu nascimento. Diferentemente dos outros evangelistas, Mateus registrou a visita dos sábios, mostrando que o Salvador não veio exclusivamente para os judeus, isso é fantástico, mas para todo aquele que o recebe de coração, disponibilizando-lhe a sua graça redentora. Aqueles homens gentios desejavam adorar o Rei Jesus, então separaram para eles finos presentes, procuraram-no incansavelmente e quando o acharam, ficaram jubilosos. Da mesma forma, a pessoa que hoje busca o Senhor regozija-se por poder encontrá-lo. Porém, quem não aproveitar este tempo da manifestação da graça divina, verá mais tarde que perdeu muito. Isso é verdade. Muito obrigada, missionário R.R. Soares, e muito obrigada, pastor Nilton. Olha, eu que agradeço mais uma vez poder estar aqui no podcast bíblico e eu quero aproveitar só para fazer um pequeno convite aos amigos de casa para que estejam conosco, principalmente aos domingos, para buscarmos a Deus. Às 8, às 15 e às 19 horas na Rua Barreiros, 1195, no bairro de Olaria. No nome de Jesus. Maravilha! E pastor Lohan, muito obrigada. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Muito obrigado, pastor, pela companhia também. Foi um prazer, foi uma honra e Deus abençoou mais uma gravação.
Amém. Eu creio que Deus falou com você e que continuará falando nesse estudo. Serão 28 capítulos de muito ensinamento. Já estude Mateus capítulo 3 e volte amanhã para mais estudo da palavra de Deus. Eu aguardo por cada um de vocês, tá bom? Fica aqui o meu abraço e que Deus te abençoe. Até lá! Você curtiu esse estudo? Deus falou ao seu coração? Então eu vou te fazer aqui 3 pedidos. O primeiro é para que você curta esse vídeo. É um sinal que você gostou e quer receber mais conteúdos como esse. Também vou pedir para você estar comentando, interagindo, participando com a gente aqui nos comentários, tá bom? E o terceiro pedido é para que você nos ajude compartilhando. Se foi bênção para você, também vai ser bênção para outras pessoas. Então, compartilhe, nos ajude a espalhar essa mensagem. E agora, 2 convites. O primeiro, para você conhecer mais sobre o nosso canal aqui do YouTube. Tem uma playlist só com os podcasts bíblicos, com o livro de Provérbios e os futuros livros que a gente vai estudar juntos aqui. E o segundo convite é para que você venha conhecer nosso perfil lá do Instagram, @canal.cjc. Conteúdos exclusivos, novidades e muito mais, você só confere por lá, tá bom? Então é isso, pessoal. Fica aqui o meu abraço e Deus te abençoe.